Louvado seja Deus, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que estão, em nome de Jesus, ligados no programa. Desde já o meu boa tarde, aqui quem vos fala é o pastor Weber. E estamos aqui em nome de Jesus para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Desde já, querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer muito a todos aqueles que estão participando, que sempre participam conosco durante a tarde. E eu quero crer em nome de Jesus que o Senhor, Ele tem uma palavra poderosa a falar conosco nesta tarde em nome de Jesus. Deus tem sido fiel e verdadeiro e eu tenho certeza que nessa tarde Ele há de falar conosco de uma forma tremenda em nome de Jesus Cristo. Amém? Antes de qualquer coisa, irmão, vamos orar em nome de Jesus? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por mais um dia, a tua misericórdia, Senhor Deus, ter nos alcançado. Por mais uma vez, Senhor Deus, tu permitistes que eu viesse estar aqui, Senhor, para falar a tua palavra, mediante o teu querer e a tua vontade. Senhor, perdoa minhas falhas, meus pecados, lava-me, purifica-me com teu sangue. Senhor, fala conosco. Toma minha vida, Senhor Deus, mais uma vez em tuas mãos e usa mais uma vez este vaso de barro. Que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como uma flecha e que eu possa atingir o alvo, o objetivo a qual o Senhor planejou para esta tarde em nome de Jesus. Fala conosco, eu preciso, nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Fala conosco, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Eu creio que Deus, irmãos, há de falar conosco de uma forma tremenda em nome de Jesus Cristo. Amém? Pegue a sua Bíblia, querida, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo. Glorificado seja Deus. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. No Evangelho segundo escreveu Lucas. Aleluia. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 37. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 37. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 37. Nós vamos ler, querido, alguns versículos separadamente. Então, nós vamos ler um determinado número de versículos, aí vamos falar sobre eles, e depois vamos falar sobre os seguintes no decorrer da mensagem. Nós temos aqui uma exortação do Senhor Jesus Cristo, e ele conta, após esta exortação, ele conta 3 parábolas. Ele conta a parábola do cego que conduz outro cego, ele conta a parábola da árvore e do seu fruto, e ele conta a parábola do sábio e do insensato. Então nós vamos falar um pouco sobre esta exortação do Senhor e sobre essas 3 parábolas que são subsequentes a essa exortação. Amém? Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 37, está escrito assim: Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoais, e sereis perdoados.
Dai sempre, e recebeis sobre vós uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa medida será usada para vos medir. Amém? Essa é a primeira parte. Eu vou ler novamente para que fique bem entendido. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai sempre e recebereis sobre vós uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para medir a vós. Amém? Esse é o texto que Jesus fala sobre... É o texto que Jesus nos exorta, nos dá um direcionamento, nos dá... É como eu tenho certeza que é como se ele estivesse nos orientando, nos dando uma ordem. Ele diz: não julgueis. É Jesus sentando conosco e dizendo assim: vocês foram chamados para somar. Vocês foram chamados para salvar. Vocês não foram chamados para condenar. Vocês foram chamados para salvar. E quando eu digo salvar, irmão, compreenda uma coisa. Quando eu digo salvar, é porque a palavra de salvação está em vós. Que palavra de salvação é essa? É Jesus. Quando você fala de Jesus para outra pessoa, você está transmitindo a ela uma palavra de salvação, pois só existe salvação em Jesus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade acerca da salvação, e ele é a vida. Então, através deste caminho, através dessa ministração que nos é dada, ela traz sobre a vida daquela pessoa que está ouvindo salvação, traz sobre a vida daquela pessoa que ouve salvação. Então, eu e você fomos chamados justamente para trazer uma palavra de salvação. Por isso que no princípio da palavra a qual nós estamos lendo, que está em Lucas capítulo de número 6, verso 37, o princípio desta palavra está dizendo assim: não julgueis, para que não serdes julgados. E quando Jesus Cristo fala acerca de julgamento, é que muitas pessoas, infelizmente, julgam as outras pessoas hoje em dia. Se naquele tempo já faziam isso, imagine hoje em dia. Só que há uma diferença, né? Nós também compreendemos que existe uma diferença na questão de não julgar, na questão de você não condenar, né? Por quê? Porque existem pessoas, irmãos, que é necessário que você sente com ela e converse com ela sobre as atitudes que ela vem cometendo. O Senhor nos aconselha a exortar o nosso irmão para que o arrependimento venha a ser produzido em seu coração. A própria Bíblia me diz que quando eu corrijo, quando eu exorto meu irmão, e ele entende, compreende, ele absorve essa minha atitude como algo benéfico para ele, a Bíblia diz que eu ganho meu irmão, que eu salvo a vida dele. Por quê? Porque verdadeiramente ele pôde
abrir a sua mente e compreender que a atitude que ele estava tendo era errada. Então, a palavra de Cristo também tem essa força, esse poder. Afinal de contas, está contido o Espírito do Senhor na sua palavra. E a Bíblia diz que é o Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que acontece? Nós somos chamados, sim, para ganhar vidas. Nós somos chamados, sim, para trazer a salvação para a vida dessas pessoas. Não fomos chamados para julgá-las. Não fomos chamados para condená-las. Nós também fomos principalmente chamados para ministrar perdão. Para ministrar perdão. E ministrar perdão, irmão, não é para qualquer pessoa. Quando eu digo ministrar perdão, eu digo ministrar perdão primeiro na minha vida, primeiro em mim. Primeiro, o perdão tem que ser ministrado aqui dentro do meu coração. Como é que eu quero que outras pessoas alcancem o nível do perdão se eu mesmo não perdoei, se eu mesmo não liberei perdão, se eu mesmo ainda tenho mágoa em meu coração, se eu mesmo tenho feridas na alma, que qualquer coisinha eu fico com raiva, qualquer coisinha eu fico chateado, qualquer coisinha eu me magoo, qualquer coisinha eu fecho a cara, qualquer coisinha eu já levo para o outro lado. Então eu tenho que trazer esse tipo de cura. A pessoa que tem que trazer esse tipo de perdão para si. Para si. E a irmã Lene está perguntando: e quando o irmão não escuta e inquinar, não entendi nada. E quando o irmão não escuta e ignora. E quando o irmão não escuta e ignora. Mas você está falando acerca do quê? Do perdão ou da salvação? Porque, por exemplo, eu vou já mencionar essa questão aí, Lene, só um minutinho. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui da questão do perdão. Não julgueis, como eu falei a princípio, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado, e a questão do perdão. Você deve perdoar, né, para que você possa ser perdoado. E esse perdão tem que, em nome de Jesus Cristo, acontecer primeiro em você. Esse perdão ele tem que vir aqui dentro. E quando você lança sobre essa pessoa a palavra da salvação, quando você lança sobre essa pessoa a palavra que vai trazer vida a ela, como a nossa amiga Lene Sullivan acabou de mencionar aí nos comentários, existem pessoas que não escutam, existem pessoas que ignoram, mas mesmo assim você lançou a palavra, você falou para ela. E aí qual é o teu papel agora? É orar por essa pessoa. A pessoa não quer ouvir, é um direito dela. Você não pode obrigar ninguém a ouvir o Evangelho. Você não pode obrigar ninguém a servir a Cristo. Nem Jesus obriga as pessoas. Mas eu creio, em nome de Jesus Cristo, irmã Lene, que chegará um momento aonde ele vai procurar a Deus. Chega às vezes num período de dificuldade, chega às vezes num período de muita tristeza por acontecer algo, mas chega um momento que ele busca a Deus. Chega um momento em que ele se apresenta a Deus. Chega um momento em que ele clama a Deus. Talvez em um momento de angústia, não sei. Mas uma coisa eu lhe digo: quando uma pessoa não escuta e ignora, Deus ele compreende. Deus ele diz: você não quer? Tudo bem. Você não tem como, você não aceita? Tudo bem. Aí qual é o nosso papel? Orar por essa pessoa. Senhor, trabalha no coração de fulano. Senhor, trabalha no coração de Beltrano, para que essa pessoa
para que o teu Espírito Santo possa ali visitá-lo, para que ele venha conhecer a tua palavra, para que ele venha abrir o seu coração, para que o Espírito Santo possa fazer morada ali dentro, para que as correntes venham ser quebradas, para que os grilhões venham ser quebrados, para que essa pessoa venha ter um encontro contigo, Senhor, te revele, e assim você vai orando, e assim você vai orando. Infelizmente não temos nem podemos interferir no livre-arbítrio das pessoas. Então, justamente essa questão do irmão que não quer escutar e do irmão que ignora. Já que ele não quer, apenas ore por ele. Já que ele ignora toda essa situação, toda a palavra de Deus nessa situação, apresente ele em oração. Deus há de fazer algo em nome de Jesus. Aí o que acontece? Voltando ao assunto da palavra. No versículo 37 de Lucas 6, foi falado essas três coisas: não julgue, não condene e perdoe para ser perdoado. Quem julga está tendo um preconceito. Você está julgando. Você está julgando baseado talvez em observações, ou você está julgando baseado talvez em algo que você ouviu. Agora, quando você condena, é sinal que você, entre aspas, tem certeza, né? É sinal que você tem certeza do que foi dito e você está certo que verdadeiramente é desse jeito. Porém, Jesus Cristo, ele disse: olha, não julgue e não condene, mas perdoe. Ele diz, é muito forte essa questão do perdão, irmão, porque envolve cura interior, envolve cura. Eu preciso ser curado para que eu possa transmitir cura para outras pessoas. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser moldado. Eu preciso ser tratado para que eu possa transmitir esta cura que eu encontrei em Cristo para outras pessoas. E que cura é essa? O amor. O amor traz cura. O amor que vem de Deus. O amor que, independentemente dos erros da pessoa, eu não a julgo, eu não a condeno, eu oro por ela, eu apresento em oração. E entenda uma coisa: não é porque eu perdoei que eu concordo com aquilo que ele faz. Não é porque eu perdoei que eu concordo com aquilo que ele está fazendo. Não é isso. Eu não concordo com as coisas ruins que ele ou ela está fazendo, mas eu tenho que perdoar, porque Jesus me perdoou, porque Jesus me perdoou primeiro. Então eu não devo condenar, eu não devo olhar para essa pessoa e julgá-la, apontar o dedo para ela, mas o que eu devo fazer é perdoar. Lógico, como eu disse a princípio, eu perdoei, mas eu não concordo. Aí vem a questão de você sentar com a pessoa, e é justamente aí que vem a questão de você exortar o seu irmão no amor de Cristo. Irmão, o que você fez está errado. Eu lhe perdoo, mas eu não concordo com aquilo que você fez. Isso é errado. Prostituição é errado. Sabe? Roubo é errado. Falar palavrão é errado. Mentir é errado. Sabe? Roubar a Deus é errado. Então são inúmeras situações que você pode, em nome de Jesus, visualizar aquilo que o irmão está fazendo e perdoá-lo. Perdoá-lo. Não concordando com as atitudes dele, mas perdoando.
não julgando, não apontando, mas perdoando. Irmão, olha, nós estamos de braços abertos a lhe receber. Nós estamos de braços abertos aqui para lhe ajudar. Aí vem a questão tem algumas pessoas que infelizmente, irmão, infelizmente, elas não querem ser ajudadas. Aí já é outra coisa. Inclusive o apóstolo João, lá na primeira carta de João, ele até menciona isso. Ele menciona dizendo assim, que por esses eu vos digo que nem oro, mas apenas entrega. Então tem pessoas que não querem mudança. Tem pessoas que verdadeiramente não querem. Não é que não escutam, como foi colocado pela irmã. Não é que eles não escutam e ignoram. A questão não é nem essa. Eles não querem ser ajudados. Eles não mudam. Já foram ajudados uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas continua da mesma forma. Então, se continua da mesma forma, chegou a hora de você tirar a sua mão e deixar a mão de Deus vir sobre ele. Está na hora de você tirar a sua mão e deixar a mão de Deus tomar conta da situação. Quando você perceber que a situação chegou nesse ponto, irmãos, faça um pacote e diga: Senhor, está nas tuas mãos. Apenas, em nome de Jesus Cristo, salva. Faz o que tu queres. Entendeu? Eu lembro da minha mãe orando por mim, irmão. Eu não fui fácil, não. Eu lembro da minha mãe orando por mim e às vezes minha mãe orava e disse: Senhor, salva. Ao menos salva. Ao menos salva. Então, Deus ele sabe como tratar. Ele sabe como agir. Nós, como seres humanos, muitas vezes não. Mas Deus sabe. Então, Ele está dizendo: não julgue, não condene, mas perdoe. Não julgue, não condene, mas perdoe, que assim você será perdoado. Aí olha só o que ele diz no versículo 38. Dai sempre. Dar o quê? O que você tem para dar? O que você tem para compartilhar? E é justamente nessa hora que você compreende que o que Jesus Cristo nos diz é justamente aquelas questões que Jesus Cristo nos diz, que diz assim: aquilo que o Pai me deu eu vos dei, então dei a outros também, sabe? Eu vejo Jesus trazendo uma essência do Pai e entregando aos discípulos, e depois que esta essência está nos discípulos, vem sobre os discípulos, ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, entregai aquilo que eu vos dei. Sabe, irmãos, eu imagino Jesus falando isso, sabe? Dizendo: olha, entregue para as pessoas, fale para as pessoas aquilo que eu vos entreguei, que eu vos dei. Sabe, quando você recebe de Deus algo precioso como a salvação, irmãos, você quer compartilhar com outras pessoas. Você não quer ficar só para você. Você não é uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta que quer, que quando recebe algo muito bom, quer só para si. Não. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, compartilhar o Evangelho, compartilhar o amor de Jesus. Sabe, Jesus Cristo deu algo para você. Jesus Cristo te deu salvação. Jesus Cristo, Ele te deu a vida. Ele deu a vida por você. Que você possa receber essa transformação que vem através de Cristo e que você possa dar a outra pessoa. Tem muitas e muitas pessoas aí ao teu redor que muitas vezes estão morrendo, estão cheias de dores, precisando de uma palavra sua. Mas eu quero que você entenda isso. Você só pode dar aquilo que você recebeu. E é por isso que Jesus fala acerca
do perdão de uma forma tão incisiva nesse sermão. Ele diz, primeiro de tudo, não julgue. Segundo, não condene, mas perdoe. Por que eu devo perdoar? Porque eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Não existe mérito nenhum, irmão. Tem pessoas, como a nossa amada irmã Rebeca está mencionando aqui, acerca de uma situação. Ela disse: pastor, tem aqueles que acham que sabem tudo, e que tem razão. Eles distorcem a palavra de Deus e não aceitam a palavra, só aceita aquilo que convém. Infelizmente, filha, isso é uma realidade. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam pessoas que atrairiam mestres para si mesmos e só ouviriam aquilo que lhes compete, aquilo que elas gostam de ouvir ou que acham por si só certo. E aí, como ela está mencionando, que ela acabou se atribulando, entrando numa discussão, mas eu entendi que devo pedir perdão. E peça, minha filha, peça, sabe por quê? Porque esse tipo de discussão, esse tipo de situações que envolve a palavra, não convém, porque independentemente de quem quer demonstrar estar certo ou quer discutir acerca de muitas outras coisas, o cerne do Evangelho não é discutir teologia ou discutir a palavra. O cerne do Evangelho é pregar a palavra, é você apresentar Jesus Cristo para as pessoas, é dar, é você dar, é aonde você for, você ter uma palavra de amor nos seus lábios, dizendo: Jesus te ama e Ele pode mudar a tua vida. Olha, eu não te conheço, mas eu quero te apresentar Jesus. Ainda que a pessoa não receba, ainda que a pessoa não queira, mas diga que Jesus a ama. Olha, Jesus te ama. Eu já vi pessoas serem ofendidas, sabe? Seriam ofendidas, sabe, assim, de uma forma grandiosa, assim, muito, muito triste, sabe? A pessoa dizendo: Jesus te ama, me ama não sei o que, aí começou a falar um monte de coisa, sabe? Mas assim, ela ouviu, sabe? A Bíblia diz que o Evangelho ele deve ser pregado a toda criatura, toda. O Evangelho deve ser pregado em todo mundo. E qual é o Evangelho que deve ser pregado? O Evangelho que deve ser pregado é o Evangelho de Cristo. E qual é o Evangelho de Cristo? Não é o Evangelho que condena, é o Evangelho que salva. Vou dizer de novo: o Evangelho de Cristo não é um Evangelho que condena. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que salva. Pastor, se o Evangelho de Cristo não condena, por que muitos vão para o inferno? Eles não vão para o inferno por causa do Evangelho de Cristo. Eles vão para o inferno pelos seus próprios pecados. Quem está levando eles para o inferno são os pecados deles. A Bíblia diz que o pecado o salário do pecado é a morte. E o Evangelho de Cristo ele veio trazer salvação. O Evangelho de Cristo veio trazer mudança. O Evangelho de Cristo veio trazer libertação, justamente desses pecados, para que ele não venha a ser condenado, mas para que ele venha a ser salvo. Ele venha a ser salvo. Só que o Evangelho de Cristo, ele tem premissas, ele tem diretrizes. O Evangelho de Cristo, ele vem com toda a promessa, ela é vinculada à obediência. E a salvação é uma promessa de Deus. E ela vem alienada, ela vem aliançada, ela vem debaixo de uma diretriz de obediência. O que diz em João 3,16? João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Deus nos deu o seu maior presente. Só que Ele colocou nesse presente uma condição. Toda promessa de Deus é condicionada. O Evangelho de Deus, ele é condicionado. A quê, pastor? A obediência. A obediência. É por isso que a Bíblia menciona em algumas partes que nos incentiva a nos esforçarmos. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado pelo esforço. E detalhe, esse esforço é o esforço justamente de obedecer. Obediência. Nós vivemos num mundo pecaminoso onde, por si, nós vivemos, não sei se você pode ver aí, caiu um pouquinho a internet, mas não sei se você está vendo agora, o mundo que nós estamos vivendo, irmão, é um mundo pecaminoso. Ele aponta diretamente para uma desordem, para um caos. Ele aponta para isso. E pelo fato de ele apontar para isso, entendeu? O mundo não tem a diretriz da obediência. Por isso que o Evangelho, principalmente o Evangelho, ele tem essa condição de obediência. Exemplo, a condição da obediência. Deus deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Mas qual é a minha obediência? Qual é a diretriz? Qual é o ponto-chave? Qual é o porém para que eu venha receber essa salvação? Crer. Eu tenho que crer. Se eu não crer, não tem como eu ser salvo. Se eu não crer, não tem como eu ser salvo. Porque eu sou salvo pela fé. Então, em nome de Jesus, nós temos que compreender isso. Então, a Bíblia diz no versículo 38, dai sempre. Eu só posso dar aquilo que eu recebo. Agora detalhe, olha só o que ele diz. Dai sempre e recebereis sobre vós uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e generosamente vos darão. O incentivo aqui também não é só você dar na questão da salvação, mas eu creio que esse sentido aqui é em toda a sua vida, sabe? É em toda a sua vida. Eclesiastes diz, lança teu pão sobre as águas, sabe? É justamente esse lançar o pão sobre as águas que muitas vezes é difícil ao ser humano, sabe? Mas eu creio, irmão, em nome de Jesus Cristo, que toda semente plantada, ela brota. Toda semente plantada, ela brota e traz seus frutos. Toda semente plantada, ela brota e traz seus frutos. Compreenda isso. Dai sempre e recebereis no vosso colo uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Aí olha só o que Jesus Cristo, portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será para vós. Então cuidado, irmão. Cuidado quando você se acha, entendeu? Se acha muito espiritual e você olha para o irmão e acaba o julgando. Porque com a mesma medida que tu mediu, essa medida vai ser usada para você. Essa medida será usada para você. Aí você está julgando o irmão, sendo que você mesmo anda praticando. Você está falando algo do irmão, sendo que você mesmo anda fazendo. Então cuidado. Cuidado. Aí você percebe que o quê? Eu terminei, de uma certa forma, em poucas palavras, essa primeira parte, né, da questão do ensinamento de Cristo. Agora olha o que diz no versículo 39 até o 42. Preste atenção. Então Jesus propôs uma parábola. É possível um cego guiar outro cego?
não acontecerá que ambos venham cair em algum buraco? O discípulo não pode estar acima de seu mestre. Todavia, aquele que completar dignamente o seu aprendizado será como seu mestre. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Como poderás advertir o teu irmão dizendo: irmão, permita-me que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer nota o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita, retira antes de tudo a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. A primeira parte que eu li fala sobre não julgar, não condenar, mas perdoar. Porque quando eu não condeno, quando eu não julgo, mas perdoo, eu tenho algo sobre a minha vida que recebi de Cristo. E quando eu recebo isso de Cristo, isto que eu recebi de Cristo, que é o perdão, começa uma transformação na minha vida. É uma salvação que eu recebo. E essa salvação começa a transformar o meu caráter, começa a transformar a minha vida. E aí Jesus, ele lança uma parábola aos discípulos dizendo: pode um cego guiar outro cego? Aí você olha para mim e diz assim: pastor, que cego é esse? 2 Coríntios 4,4, se não me falha a memória, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não vos resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Vou dizer de novo: o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não vos resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Pode um cego guiar outro cego? Não pode. Não pode. Os dois vão cair. Não tem como, entendeu, uma pessoa cega guiar outro cego. Não tem como alguém que não tem Deus querer guiar outra pessoa até Deus, se ele mesmo não tem. E detalhe, Jesus estava falando isso não para ímpio, Jesus estava falando isso para crente. Jesus estava falando que tem pessoas que estão dentro da igreja que pensam que tem, mas não tem. Ai, Jesus. Pensam que tem, mas não tem. Eu até falava sobre uma ministração de... Tem aquele que pensa que tem, mas não tem. Então tem aqueles que pensam que são, mas não são. E tem aqueles que pensam que vão, mas não vão. Aquele que pensa que tem, mas não tem, tá que nem Sansão. Sansão brincava demais com o pecado, e ao brincar demais com o pecado, chegou um determinado momento onde o pecado pegou ele. Dalila olhava para ele e dizia: me conta o teu segredo. Aí ele dizia: se tu me amarrares com 7 cordas assim e assado, eu vou perder minha força. E ela amarrava ele, e ela dizia: lá vem os filisteus. Aí ele arrebentava as cordas e ganhava dos filisteus, e ela ficava chateada. Tu não me contou a verdade, não sei o que. E quando era de novo na outra noite: me conta o teu segredo. Se tu atares os meus cabelos com 7 tranças, já chegou perto. E ela fazia, e quando era
mais tarde, lá vem os filisteus, Sansão. E Sansão se levantava e vencia os filisteus. E ela ficava chateada até que chegou a um determinado ponto, aonde ela, depois de muita insistência, ela olhava para Sansão e dizia: me conta o teu segredo. E de repente ele olha para ela e diz: o meu segredo está nos meus cabelos. Se tu cortar os meus cabelos, eu perderei minha força. E a Bíblia conta que nessa noite Dalila cortou os cabelos de Sansão. E no que ela cortou os cabelos de Sansão, ela grita: Sansão, lá vem os filisteus. E Sansão se levanta, como sempre faz, e diz: não se preocupe, Dalila. Como das outras vezes, eu vou partir para cima deles e vou vencer. Mas aí vem um versículo na Bíblia que diz assim: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Pensava que tinha, mas não tinha. Pare de brincar com o pecado. Pare de brincar com o pecado, irmão. Pare. Isso afasta o Espírito Santo de você. Isso afasta. Tem aqueles que pensam que são, talvez pela posição que ocupam, mas não são. A Bíblia conta a história de 5 filhos de sacerdotes, se não me falha a memória. E os filhos dos sacerdotes estavam vendo as proezas que Paulo fazia. Até que um dia, uma pessoa endemoniada se manifestou perto deles. E os 5 filhos dos sacerdotes se aproximaram e disseram: eis que vos esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O diabo olhou para eles e disse: bem sei quem é Jesus, e eu conheço a Paulo. Agora vocês aí, quem são? Vocês aí, quem são vocês? Eu conheço Jesus, eu conheço muito bem Jesus. Eu também conheço Paulo. Agora vocês aí, quem são vocês? Pensavam que eram. Eles pensam que são alguma coisa, mas não são. E a Bíblia diz que o demônio pegou um pedaço de pau e saiu ripando todos os 5. Pega, não pega, pega, não pega. Os 5 saíram correndo envergonhados. E infelizmente, irmãos, chega talvez o mais triste que eu acho, que são aqueles que pensam que vão, mas não vão. Há um texto na Bíblia que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, em teu nome operamos maravilhas. E aí então eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito perigoso, irmão. Muito perigoso. Porque além da prática da iniquidade, não houve a prática do verdadeiro evangelho. A prática do verdadeiro evangelho não é expulsar demônios, não é a questão de expulsar demônios, porque a liberdade ela vem através da palavra. A liberdade vem através do conhecimento de Cristo. Mas quando eu digo a questão do verdadeiro evangelho, é porque
vai chegar um determinado ponto onde Jesus explica essas questões. Jesus, ele conta algo que ele estava falando sobre separar os bodes das ovelhas. Os bodes para o lado esquerdo, as ovelhas para o direito. E quando ele estava separando, ele disse para as ovelhas: vinde, benditas de meu Pai. Recebei, pois, agora o que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e tu me vestistes. Eu estive preso e tu foste me visitar. Quando eu ouço eu estive doente, tu foste me ver. Quando eu ouço essas palavras, a Bíblia diz que aquelas pessoas questionaram a Jesus: Senhor, quando foi que fizemos isso? E Jesus Cristo disse: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. De todas as coisas que Jesus Cristo mencionou acerca do recebimento do reino de Deus, você percebe que ali foram atitudes de frutos do Espírito. As atitudes que Jesus mencionou foram atitudes de frutos do Espírito. Dar de comer ao pobre, dar roupa a quem precisa, dar alimentação, cuidar, visitar. Isso é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro amor. Não é movimento, não é língua estranha, não é nada disso. Então, irmãos, quem não tem Jesus não pode guiar uma outra pessoa. Aí olha só o que ele fala no versículo 43 ao 45. Não existe boa árvore produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má não pode produzir um bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher figos de espinheiros, também não se colhe uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do seu bom tesouro do coração o bem, assim como uma má pessoa produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu próprio coração, pois a boca fala do que está repleto o coração. Um cego não pode guiar outro, pois não tem como uma pessoa que não tem Deus levar uma outra pessoa a Deus. Agora, quando uma pessoa abre o seu coração para receber de Deus, para receber o Espírito Santo, ela passa, como eu falei a princípio, a ser transformada. E ao ser transformada, ela começa a produzir frutos do Espírito. É aí que vem a questão. Uma pessoa que verdadeiramente abriu o seu coração para que o Espírito Santo possa fazer morada e transformá-la, ela vai produzir bons frutos. Como está escrito, a árvore é conhecida pelos seus frutos. E não tem como uma pessoa má, uma pessoa boa, produzir maus frutos. Quando você vê uma pessoa que se diz boazinha, que se diz da igreja, mas você olha os frutos que ela está dando, você percebe se aquilo que ela está falando é verdade ou não. A mesma coisa são as pessoas que praticam maldade. Tem pessoas que são más, mas elas querem se fazer de boazinha. Não tem como. Vai chegar um determinado momento que ela vai brotar a sua verdadeira natureza. Então não tem como você ficar fingindo. Está me ouvindo, irmão?
Tem irmão que está fingindo, tem alguns irmãos que são fingidores dentro da igreja. Fingem ser boas pessoas, mas o coração está cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de maldade. Cuidado. Deus vai te pegar. E aí, por último, querido, Jesus fala sobre o sábio e o insensato. E por que chamais Senhor, Senhor, se não praticais aquilo que eu vos ensino? Olha, vou dizer de novo. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não praticais aquilo que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara esta pessoa. Aquela pessoa que ouve e pratica as minhas palavras, eu compará-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha, aonde cavou fundo, firmou seus alicerces, pois sobrevindo ela uma enchente, o rio transbordou e as águas vieram sobre elas, mas a casa não se abalou, porque estava solidamente edificada. Sabe por que a casa estava edificada? Porque ele é aquele que ouve e pratica. Casa edificada é aquela que ouve e pratica. Lembra? Casa edificada é aquela que ouve e pratica. Casa que está fadada à destruição é aquela que ouve e não pratica. Então, se você ouviu hoje e quer praticar, não julgue, não condene, perdoe. Seja um guia para as pessoas chegarem até Cristo. Dê bons frutos e pratique aquilo que você prega. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar a vida dessas pessoas, Senhor. Muito obrigado por cada vida, por cada um que esteve, Senhor Deus, ligado no Oração em Palavra. Abençoa poderosamente em nome de Jesus a cada um, Senhor. Muito obrigado, Pai. Sê com elas. Que nós possamos, meu Pai, não ser apenas ouvintes, mas como Tu falaste agora, praticantes da Tua Palavra. Nos ensina cada vez mais, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, irmãos. Eu quero mandar o meu agradecimento à irmã Rebeca. Que Deus abençoe, irmã Rebeca. É uma satisfação sempre tê-la aqui conosco, em nome de Jesus. Irmã Miriam Viana. Que Deus abençoe você, filha, em nome de Jesus Cristo. Irmã Lene Sullivan também, que Deus lhe abençoe. Irmão Paulo Flávio. Que Deus abençoe, filha, em nome de Jesus. Irmão Juninho, que Deus lhe abençoe, filho, em nome de Jesus. Irmã Dinair, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, irmãos, poderosamente, em nome de Jesus. Divulga a página do Oração em Palavra. Daqui a pouco esta palavra vai estar no meu YouTube, ali no meu canal no YouTube, Pastor Weber Souza. Vai lá, irmão, tem mais de 100 mensagens ali, para que você possa ser edificados ali, em nome de Jesus Cristo. Deus falar com você de uma forma tremenda. Divulga o canal, se inscreve no canal e me ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Aonde eu não chego de corpo presente, a palavra de Deus chega para trazer uma grande transformação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até amanhã com mais uma Oração em Palavra, em nome de Jesus.